buscar a presença do Senhor em oração, em súplica, em louvor, em gratidão pelas suas misericórdias sobre nossas vidas. Vamos iniciar o nosso culto orando neste momento. Por sua cabeça aí, está orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor Deus. Bendizemos o teu nome, ó Pai. Nós aqui reconhecemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas, que nós dependemos do Senhor, completamente da Tua vontade, completamente da Tua graça, completamente da Tua misericórdia, Senhor. Graças te damos por isso, graças te damos porque fomos chamados pelo Senhor para estarmos aqui, ó Deus, juntamente com estes irmãos, em adoração, em louvor ao Teu nome, Senhor, porque Tu és o único digno de receber o louvor, de receber a adoração, de receber a exaltação do Teu povo. E nós reconhecemos isso e estamos alegres por estar na Tua presença. E quero, meu Deus, estender a minha oração, ó Deus, em súplica pelos nossos irmãos que estão em casa também, Senhor Deus, neste momento, participando conosco, deste momento, ó Deus, de louvor ao Senhor. Graças te damos por isso, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Ó Deus, que todos os atos deste culto, Senhor, sejam completamente para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que nenhuma influência do inimigo venha atrapalhar, ó Deus, o andamento deste trabalho, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que está no controle de tudo, ó Pai, e sabemos que nada acontece além daquilo que o Senhor permite. Nós te louvamos por isso. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite, Pai, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 136. Salmos de número 136. Salmo de louvor ao Senhor. Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Esse é o Deus que nós servimos. Salmo 136, os irmãos de casa também estejam abrindo a sua Bíblia aí, participar conosco da leitura da palavra, em reverência ao Deus que nós servimos. Assim diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com o braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos,
porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Em outra tradução diz, porque a sua misericórdia é para sempre. Tudo isso que nós lemos é uma informação do salmista a respeito da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da ação do Senhor em muitas situações pelas quais passaram Israel, e reconhecendo ali a misericórdia do Senhor, reconhecendo ali o cuidado do Senhor sobre o seu povo, e nós sabemos que assim também é conosco, e nós temos muito que louvar ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, amém? Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor neste momento. Boa noite. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Eu queria dizer algo para a igreja essa noite. Eu queria dizer que a nossa alegria não está aqui, não está no hoje, nossa alegria não está no amanhã. A nossa alegria não está naquilo que a gente conquista nos nossos dias a dia, sendo dinheiro, bens. Eu sei que nós estamos passando por dias difíceis, muito difíceis, talvez mais difíceis para um do que para outros. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a sua alegria, que a minha alegria, ela está no Senhor. E Deus manda para falar para você nessa noite, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está triste nessa noite, você que está nos assistindo em casa, você que está aqui presente na igreja, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você fale com Deus nessa noite. Se há algo que está no seu coração, se há algo que precisa ser falado para o Senhor nessa noite, se há algum pecado que precisa ser falado, eu quero que você converse com o Senhor. Diga: Senhor, se eu pequei durante essa semana, se eu entristeci o teu coração, se eu entristeci o seu espírito, Senhor, através do sangue do teu Filho Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu lhe peço perdão, Senhor. E eu lhe peço perdão, que o Senhor possa me limpar nessa noite. E que nada venha me impedir de te adorar, Senhor. Que nada venha me impedir de glorificar o teu santo nome. Então, igreja, você aí de casa, vamos adorar o Senhor com alegria. Vamos adorar o Senhor com alegria, com todo o nosso coração. Agora abra os teus olhos, tenha ânimo, esperança, e louve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Amém, igreja? Glória a Deus.
Glória a Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. A irmã Elaine vai fazer aqui um anúncio rapidinho. Aqui, irmã. Eliane. Paz, irmãos. Vim fazer um convite para a igreja, na realidade. Para os casais da igreja. Dia 19/6, nós teremos o Dia dos Namorados para os casais aqui da igreja. Então, será a noite do caldo. Será dia 19/6, às 18 horas. O valor por casal é de R$40. Porém, nós estamos com vagas limitadas. Eu acho que tem, no máximo, 10 vagas agora, tá? Então, o casal que quiser pode me procurar no final do culto para fazer a inscrição, tá bom? Serão bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que faz milagres, é um Deus que liberta das garras do inimigo, é um Deus que cuida de nós, e por isso nós estamos alegres. Eu gostaria de ter um momento de intercessão agora, juntamente com os irmãos. Eu estava vendo aqui um texto da palavra, em que Jesus estava andando em direção à casa de Jairo, e aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela disse assim: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Não preciso que ele fale nada, apenas se eu tocar o dedo, eu serei curada. E ela foi, ela creu, e ela foi curada naquele momento. E nós sabemos que o Senhor não apenas cura, mas o Senhor liberta, o Senhor muda situações. Nós só precisamos crer como aquela mulher. Apenas tocar no Senhor, espiritualmente falando. E é possível grandes coisas acontecerem em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos orar. Você que tem a sua necessidade, fique de joelhos. A melhor coisa que nós podemos fazer é nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que precisamos dEle, precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia. Aleluias. Aquela mulher que creu, aquela mulher apresentou diante do Senhor. Quero pedir aos irmãos que estejam lembrando do pastor Paulo, que não pôde vir hoje, está com início de gripe, e não sabe ainda, mas também pela nossa irmã Maria Helena, missionária, que estava vindo para cá e levou uma queda, e parece que deslocou o braço, mas o Senhor está conosco, eu creio nisso. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito seja sempre o teu nome. Nós nunca deixaremos de afirmar esta verdade, que o Senhor é bendito, que o Senhor é santo, que o Senhor é único, que está em tuas mãos o poder de fazer grandes coisas. Aleluias. Nós estamos aqui na tua presença. Nós não estamos na presença de coisa alguma, na presença do Deus único e verdadeiro. E é na presença do Senhor que nós podemos encontrar refúgio. É na presença do Senhor que nós encontraremos aquilo que precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como nós vimos no meio da tua palavra, ó Deus, que aquela mulher creu, que aquela mulher se apresentou diante do Senhor, tocou nas tuas vestes, Senhor, e foi curada. Eu creio que o Senhor pode curar também nesta noite muitas vidas aqui, e vidas que estão ouvindo aí na sua casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, porque nós sabemos que não há limite para o agir do Senhor, não há limite para a operação do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre os nossos irmãos enfermos, nosso irmão, pastor Paulo, Senhor. Ó Deus, esteja, meu Deus, operando na vida do teu servo, Senhor. Meu Deus, não permita que nada de grave esteja acontecendo com ele, Senhor, mas que seja simplesmente uma gripe, ó Deus, que seja removida completamente pela tua mão.
Deus, assim como a vida da nossa irmã Maria Helena, Senhor. Meu Deus, que a cura, a restauração, ó Deus, do seu ombro, venha das tuas mãos, porque sabemos que tu é quem opera, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, se o inimigo tentou contra a vida dela, ó Deus, ele foi envergonhado, porque o Senhor a trouxe até aqui, ó Deus, para ministrar a tua palavra, ó Deus, e nenhuma obra do inimigo poderá atrapalhar o agir do Senhor, a operação do Senhor na vida dos teus servos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por vidas que estão aí clamando, por vidas que estão aí passando por dificuldades na sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, esteja visitando, ó Deus, ó Pai, pais e mães, ó Deus, que tem clamado pelos seus filhos, ó Deus, jovens, adolescentes, que estão caminhando para o caminho da perdição, para o caminho, ó Deus, do suicídio. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda obra de Satanás, repreendemos agora todo espírito de morte, repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Senhor, e que a tua mão poderosa esteja, meu Deus, operando nessas vidas, nesses corações, para entenderem, ó Deus, que o teu plano é um plano de vida, é um plano de vida eterna, ó Deus, que não adianta buscar em outras fontes, basta buscar no Senhor, e no Senhor nós encontraremos a resposta que necessitamos e que esperamos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos que existem muitos irmãos colocando diante do Senhor as suas dificuldades financeiras também, e nós sabemos que o Senhor é quem responde. Nós sabemos que é o Senhor, meu Deus, que vem de encontro às necessidades do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos a Ti, visita os nossos irmãos que estão ali nos hospitais, ó Senhor, ó Deus, esteja, meu Deus, curando os enfermos, esteja, meu Deus, dando sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, ó Deus, para tratarem, ó Deus, segundo a vontade do Senhor, segundo a direção do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem planos, ó Deus, sobre essas vidas. Dai forças, dai sabedoria, ó Deus, dai conhecimento cada vez mais, ó Deus, e nós clamamos a Ti, ó Pai, porque nós sabemos que a resposta que precisamos e que eles precisam também vem das tuas mãos, porque tu tens sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor tem sido um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, aqueles que estão sendo atribulados, ó Deus, e que no Senhor vem encontrar, ó Deus, refrigério, porque é do Senhor que vem o refrigério. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor Deus, visita, meu Deus, cada um, ó Pai, com a tua mão, passa o teu bálsamo de cura, para que verdadeiramente, Senhor Deus, esta dor, ó Deus, desapareça completamente, esta enfermidade desapareça completamente, este câncer desapareça completamente, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que opera milagres e maravilhas, para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, porque nós não estamos orando a um Deus qualquer, nós estamos orando ao Deus criador de todas as coisas, ao Deus que fez o ser humano, ao Deus que nos criou, ao Deus que nos sustenta, ao Deus que pode e faz grandes maravilhas para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, porque grandes são as tuas misericórdias, e nós sabemos disso. Por isso aqui, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, e crendo na resposta das tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém. O Senhor é poderoso para operar em nossas vidas, nós nunca devemos esquecer disso. O mundo tenta nos empurrar para podemos dizer assim, um sentimento de incredulidade por conta de tudo que está acontecendo. As pessoas deixam de crer no agir de Deus e o mundo leva a isso. Nós estamos caminhando para o final de todas as coisas, e Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós temos que ter cuidado para que o nosso amor não venha se esfriar. A nossa confiança, a nossa fé no Senhor não venha se esfriar. Pelo contrário, ela venha se aquecer cada vez mais. Amém? Amém, irmãos? Nunca deixe de congregar. A palavra de Deus fala isso. A pandemia é um desafio. É um desafio em nossas vidas. Nós estamos aqui com um bom distanciamento, graças a Deus. O Senhor nos permitiu ter esse espaço.
e nós temos que aproveitar isso para louvar e adorar o Senhor. Amém? Gostaria de ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 3. Tá. Pode abrir a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 3, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha só o que diz a palavra. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e encherás e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes nós somos levados a achar isso, achar aquilo outro, né? E acaba se atrapalhando em tudo isso, né? Confia no Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. E aqui ele nos leva, a palavra do Senhor nos leva a entender que nós devemos honrar a Deus com nossa vida e também com os nossos dízimos e ofertas. Por isso ele diz, honra ao Senhor com toda a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso é provisão de Deus. Quem vive isso, reconhece a provisão do Senhor e sabe que nada nunca tem faltado, que Deus tem cuidado. Amém? Nós vamos estar orando. Eu gostaria que as crianças viessem à frente também. Vou estar orando por elas. E os irmãos vão preparando já o seu dízimo e sua oferta para estar trazendo aqui ao gasofilácio. Estaremos orando pelas crianças. E em seguida, pelos dízimos e ofertas. Deus amado e bendito, queremos te louvar pela vida dessas crianças, ó Deus, que estão aqui na tua casa, Senhor. São poucas, mas estão aqui. Graças te damos pela vida delas, Senhor Deus. E que o Senhor esteja, meu Deus, enchendo o coração da tua palavra, Senhor. E que cada uma delas, meu Deus, possa sair daquela sala de aula, de ensinamento, edificada, ó Deus, pela tua palavra. Porque a tua palavra é quem faz isso, Senhor. E queremos te agradecer também, meu Deus, pelos nossos irmãos que têm sido fiéis, ó Deus, nos seus dízimos e ofertas. Graças te damos, porque reconhecemos a tua provisão, o teu cuidado para com esta igreja, para com a vida de cada um desses irmãos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, e como nós sempre falamos, que o Senhor venha nos dar, ó Deus, sabedoria para podermos administrar corretamente tudo aquilo que vem para a obra do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer, as crianças podem sair. Enquanto isso, vamos ficar de pé novamente, vamos continuar louvando ao Senhor. Eu não consigo
Aleluias. Que essa seja a expressão verdadeira do nosso coração. Faz em mim, Senhor, eu querer estar rendido ao Senhor, aos pés do Senhor. E assim nós iremos chegar lá na presença dEle na eternidade. Aleluias. Este é o propósito de estarmos aqui reunidos, cantando, louvando, adorando, ouvindo a palavra, nos preparando para naquele dia, pessoalmente, estar falando isso para Ele. Senhor, estou aqui na Tua presença. Aleluia. Pode se assentar, nós vamos ouvir a palavra. Irmã Maria Helena, tudo bem, irmã? Tudo bem. Nós vamos estar orando neste momento. Meus irmãos, estenda suas mãos, vamos orar pela nossa irmã. Deus amado e bendito, nós sabemos que as lutas são grandes, mas muito maior são as tuas misericórdias. Graças eu te dou pela vida da nossa irmã Maria Helena, Senhor, que mesmo diante dessas lutas que ela tem passado, Senhor, o Senhor a tem sustentado, tem trazido ela até aqui, porque sabemos que o Senhor tem uma palavra, ó Deus, por meio dela para trazer para esta igreja. O inimigo tentou, mas ele foi envergonhado. Porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós te louvamos, que a tua mão, ó Deus, que o teu Espírito esteja, ó Deus, operando na vida dela, para que, ó Deus, a tua vontade seja feita nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. É bom voltar a esta casa e ver que a família cresceu, né? Mesmo que não estejamos, alguns estejam em casa, mas eu sei que a família cresceu, porque o nosso Deus é o Deus que dá todo o crescimento. Amém? E eu louvo a Deus pela Igreja Batista Nazareno, Batista não, Igreja do Nazareno. Eu fui em outra que era Batista, lá em Pernambuco, mas aqui é do Nazareno. Eu louvo a Deus por essa igreja. Há quase 2 anos e meio atrás, quando eu passei aqui em São Paulo, alguns irmãos nos ajudaram a comprar um motor para o meu bote, né? E graças a Deus nós compramos, avançamos muito com aquele motor, irmãos. Vocês não têm ideia quantas ilhas nós alcançamos, quantas igrejas nós abrimos, quantas famílias foram alcançadas, porque agora o tempo era nosso e não dos pescadores, amém? Então, louvo a Deus pela sua vida. O nosso barco, ele foi danificado com algumas tempestades no lago, o clima mudou totalmente, mas a gente está lá, amém? A gente está crescendo e a cada mês, mesmo que eu esteja aqui, desde dezembro que eu voltei para alguns tratamentos de saúde, e o Senhor tem nos abençoado com um bom time lá em Uganda. Temos 6 pastores trabalhando em cruzadas evangelísticas, evangelismo de porta em porta, e um trabalho muito bom de capacitação e liderança ali naquele país. Irmãos, tem sido muito bom, porque foram, na verdade, né, muitos anos de o quê? Treinando pessoas, trabalhando com pessoas, e agora esse é o tempo para frutificar, amém? Então eu louvo a Deus, porque nós temos visto o fruto do nosso trabalho. Muitos pastores, né, muitos missionários, o Senhor chama eles antes que haja esse retorno, mas eu louvo a Deus, porque Ele tem me dado o privilégio de ver esse retorno na minha vida, de crianças que nós investimos na vida deles, muito jovens, e que agora temos profetas, temos crianças profetas, irmãs.
irmãos, que eles vão todos os dias à beira do lago, não é, pregar o evangelho. E lá da minha casa eu ouço o Nick pregando. Então ele é um profeta para a geração dele naquele país, amém? E nós temos crianças hoje que estão no 2º grau, 1º grau, e alguns que já estão se formando, que já estão no 2º ano de faculdade, amém? Então nós temos investido em vidas ali em Uganda. A nossa casa está aberta, né? Um dia vocês quiserem visitar o nosso trabalho, agora nós temos uma pousada, olha que bênção. Você vai ter o seu quarto, né? Você vai ter a sua privacidade. Uma igreja, ela nos deu uma pousada muito antiga em tempo de pandemia. Ela ficou lá fechada um bom tempo, e uma igreja foi lá há quase 1 ano e meio e disse: por que você não aluga? Né? Eu disse: nossa, é uma boa ideia. Então fomos, negociamos, e até hoje essa igreja paga por essa pousada. São 16 quartos disponíveis. Não são quartos confortáveis, não é 5 estrelas. Lá a única estrela vai ser você. Então, mas você vai ter, né, um quarto para você dormir, ter a sua privacidade, né? E está linda a nossa pousada em tempo de pandemia, meus irmãos. Deus fez milagres imensos em Uganda. Aqui fechou tudo, casa de câmbio, mas o céu não se fechou sobre nós. Amém? Deus usou um grupo de 2017, quando eu fui na Flórida. E eles que mandavam dinheiro para cá, para suas famílias. Nos Estados Unidos não fechou nada. E eles souberam que eu não estava conseguindo nenhuma oferta aqui. E eles disseram: Helena, pelo Nubank, você manda para os bancos de nossas famílias. E daqui dos Estados Unidos nós mandamos para você. Olha que gambiarra brasileira. Mas foi uma gambiarra do céu, né? E realmente deu certo, irmãos. Não faltou nada. Porque aquele que chama é aquele que provê todas as coisas. Amém? Então, na minha mesa não faltou nada. Os nossos animais não morreram. A vide deu. Olha, frutificou tanta mandioca naquele lugar que nós alimentamos uma escola de 21 meninas que nós damos apoio durante a guerra do norte de Uganda. Essas 21 meninas vêm para fazer 1 ano e meio de curso vocacional. Então, elas não podiam sair da ilha porque o governo tirou tudo, irmãos. Tirou barco, tirou ônibus, tirou carro privado, tirou tudo por causa dessa pandemia. O país parou porque ele tirou o transporte de Uganda. Então, e nós ficamos ali, ilhados de março a agosto. Então, tudo que entrava na ilha era através de uma balsa, que nós pagávamos muito caro para que eles trouxessem o que nós precisávamos até nossa casa. Até o motoboy não podia levar passageiros, ele só podia levar transporte, né? E o Senhor nos abençoou, nunca faltou nada. A galinha não morreu, o porco não morreu, o cabrito não morreu e a vaca deu muito leite. Amém? Então, esse é o Deus que cuida de nós, esse é o Deus que nos esconde debaixo das suas asas em tempo de crise, não é? Mas o céu não está em crise. O nosso Deus, ele é vivo, ele está sentado no alto e sublime trono e ele tem a história em suas mãos. Amém? Então, eu louvo a Deus por tantas bênçãos, o pastor sempre dizendo: nós estamos orando por você, nós lembramos de você, e as orações chegaram lá. Amém? Então eu louvo a Deus por isso, porque a fidelidade dele, meus irmãos, é além dos céus, é infinitamente mais. Amém? Então Deus, ele nos abençoou e nós crescemos muito. Vocês não têm ideia. Um dia, quando vocês passarem em Uganda, pode passar lá no nosso ministério, você vai se alegrar junto conosco com o que Deus tem feito. Mais 6 igrejas fizemos parcerias com pequenas igrejas paupérrimas, com pastores que não tinham como nem sair da ilha. Eles não tinham $1, e nós achamos aquelas igrejas, e nós fizemos parceria, e nós então demos curso de capacitação, e alguns nós ajudamos financeiramente para que eles tivessem um pequeno comércio, para que eles tivessem o seu próprio sustento. Amém? Então, Deus nos abençoou, ele tem nos abençoado dessa forma, não é? Não é apenas dar, mas é ensinar eles a pescarem o seu próprio peixe.
Amém? Porque do mesmo jeito que Deus nos abençoa, queremos que a bênção desçam sobre eles também. Então, eu me alegro pela parceria que essa igreja fez conosco e que mês a mês eles têm enviado a oferta que tem feito uma grande diferença ali em Uganda. Louva a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade a Ele, não é? E Ele é fiel a nós, porque Ele é fiel ao nome dEle. Amém? Não porque nós sejamos perfeitos ou bonzinhos, mas Deus, Ele é fiel ao nome, a nós por causa do nome dEle. E Deus, Ele fez grandes coisas naquele lugar. Vamos abrir, então, em Lucas, né? Eu sei que hoje terá ceia, né? Então, o pastor Elísio vai fazer assim um sinalzinho para mim, né? Porque, nordestina, missionária, 3 anos na África, gente, é papo para a noite toda. Né? Então, o irmão faz um sinal e a gente conclui aqui o nosso papo de crente aqui. Amém? Então, vamos abrir em Atos 3, e vamos ver a cura de um coxo. Atos 3, de 1 a 10, que diz assim: aleluia, glória a Deus. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém? Então, em outra versão, tem assim, que Pedro e João andavam juntos. E é sobre isso que nós vamos pensar, o andar junto. O andar, sabe, se apoiando um ao outro. O andar dando suporte um ao outro. Esse andar junto que esse sistema tenta separarmos, né? Agora, nesses últimos anos, fecha a igreja, põe separado, põe aquilo. Mas, em nosso meio, a igreja, ela precisa andar junto. Mesmo que seja por e-mails, mesmo que seja aqui dentro, mas nós temos que ter uma mesma visão. Quando eu cheguei em Uganda, em 2002, eu fui trabalhar com uma ONG americana, eu acho que alguns de vocês aqui conhecem a EAM, a Africa Island Mission, né? Missão para o interior da África. E eu fiquei ali naquele país durante 6 anos, sozinha, porque todo mundo tinha os seus afazeres. E todo mundo tinha o seu campo missionário, e eu não, por mais que eu tivesse projeto, eles retornavam para mim e diziam: Helena, aqui ninguém tem essa mesma visão que você tem. Então, eu me senti improdutiva de 2002 até 2007 ali em Uganda. E a gente, quando olha para a palavra que diz que Pedro e João, né, andavam juntos, e Paulo e Barnabé, né, e outros, todos os discípulos, quando o Senhor mandou, ele disse: vão. Tudo o que Jesus disse à igreja, ele sempre colocou no plural, né? Façam, orem, esperem. Então, isso é o quê? Isso indica para a gente plural.
grupo de pessoas trabalhando com a mesma visão. E durante muito tempo eu estive ali em Uganda sozinha, e eu não progredi muito. Então, quando eu vim de volta ao Brasil, muito doente, então o Senhor me chamou de volta. Eu achei que eu não ia voltar mais, porque eu queria fazer mais. Então o Senhor disse: vá, que eu tenho alguém para que ajude ali em Uganda. Então, 2009, depois que eu passei por uma cirurgia e tirou muitas das coisas, essa cirurgia, então eu voltei em 2009 para Uganda, e o Senhor então agora preparou alguém para me ajudar ali em Uganda. Era uma moça que já tinha trabalhado com americanos, ela estava trabalhando como cozinheira de uma grande organização. E uma outra americana falou sobre ela, e aquela americana disse: eu não sei se ela vem, porque ela está ganhando muito bem nessa organização, cozinhando, que ela sabe cozinhar para estrangeiros. Mas eu orei, e quando eu orei, a Cristine também teve uma mesma visão, que Deus estava mandando alguém do Brasil, e ela teria que ajudar essa pessoa. Então, quando a americana falou de mim para ela, ela disse: Deus já havia me falado sobre essa pessoa. Então, ela foi, deixou aquele grande dinheiro para trás, porque ela entendeu que essa era a visão de Deus, para que o povo dela, nas ilhas do Lago Vitória, fossem alcançados mais rápido. Então, ela veio, na época, né, um exemplo, ela ganhava R$500, e ela veio, então, trabalhar conosco por R$200. Tipo assim, né? Um dinheiro muito pequeno, 3 filhos, todos pequenos, todos na escola, mas ela entendeu que Deus a havia separado para que nós juntos, né, desafiássemos ali toda a história problemática espiritual de Uganda. Então, ela veio até Massaca, e ela disse: Deus me mostrou você em sonhos, e eu vim aqui para que juntos pudéssemos ir, então, para a ilha de Kalangala. E ela foi. E a Cristine, ela me ajudou muitos anos, meus irmãos. Tudo que há lá em Uganda foi assim, com a ajuda dela. Ela fala quase 12 dialetos locais. Aonde nós íamos, falávamos de Jesus. Aonde nós íamos, ela dizia: abre a Bíblia. Plano de salvação. Era no supermercado, era no barco, era no táxi, era no Uber. Mas o Uber não é aqui como o nosso. O Uber de Uganda anda 12 pessoas dentro. Aqueles carrinhos pequenos, né? 8 pessoas atrás, um sentado no colo do outro, e na frente vai mais 4 pessoas. Naquela poltrona da frente vai 2, e junto com o motorista, se ele for muito magrinho, vai mais um ali com ele. Ele põe metade do corpo para fora, e ele vai dirigindo, e o outro está ali, porque ele quer ganhar dinheiro. O Uber de Uganda faz dinheiro. Então, então a gente entrava naquele aperto, e então eu pagava dobrado, como até hoje eu pago dobrado. Se eu não quiser ninguém sentado no meu colo, eu tenho que pagar dobrado. Então, ninguém senta junto comigo, né? Mas e a Cristina dizia: abre a Bíblia, prega o Evangelho. E eu pregava, e ela, então, passava o Evangelho para as línguas que ela conhecia, dentro da van, dentro do Uber, dentro do bote. E centenas de pessoas foram alcançadas para o Senhor Jesus. Então, gente, é um trabalho juntos. A igreja tem que caminhar juntos. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Então, a Bíblia diz que os 2, eles estavam juntos. Eles foram à igreja juntos para orarem, né? Às 3 horas. E estava ali aquele homem. Aquele homem, ele realmente aguardava alguma coisa da igreja. Daqueles homens que representavam a igreja de Jesus na época, né? E ele aguardava uma esmola. Então, o mundo hoje, ele aguarda alguma coisa de nós. Ele aguarda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até um sorriso seu pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que está angustiado. Eu lembro que quando veio a tifoide, veio a malária e veio uma infecção intestinal sobre a minha vida. E eu estava tão angustiada, eu tomava remédio para tudo quanto é lugar, injeções enormes. E eu olhava, e um dia eu abri a porta e dizia: Deus, hoje eu queria só um abraço.
E lá em Uganda, eles não conhecem a palavra abraço, solidariedade, compartilhar, né? Eles não têm acesso a esses gestos, a essas atitudes. Mas eu disse, Deus, eu só queria um abraço hoje. E o dia passou, eu fiz minhas coisas. Quando foi 4 horas, alguém me chamou lá no portão. Eram 2 crianças da minha escola, 2 meninos. E eu disse, nossa, mas já é tarde. Eles tinham atravessado uma floresta. E eles disseram, não, tia, a gente soube que a senhora estava muito doente. A gente veio aqui só para cumprimentar você. E eu abri aquele portão e eles me deram aquele abraço mais gostoso do mundo. O que eu havia pedido a Deus de manhã, o Senhor me deu ao entardecer. Porque o nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Então, aqueles meninos vieram. E eu vi que o sol estava se pondo, e eu disse, vocês precisam voltar rápido. Eles disse, não, a gente só queria fazer isso. E eles me abraçaram bem apertado. Tchau, tia, tchau, porque ainda tinha uma grande floresta para voltar para a sua tribo. Então, Deus, irmãos, Ele cuida de nós de uma forma especial, quando nós abraçamos a mesma visão que Ele tem para a nossa vida. Então, Deus, Ele tem um propósito para a sua vida aqui. Ele gosta da sua adoração, Ele gosta da sua música, mas Ele também gosta quando você trabalha, quando você tem a sua parte de responsabilidade, quando você se envolve, né? Quando você apoia. Não é? Então, esse é o tempo de nós nos apoiarmos uns aos outros. Esse é o tempo de estarmos juntos. Né? Então, eu esperei um abraço. Então, da mesma forma, o mundo também espera de nós. Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja que a cada 2 meses os jovens saem nas ruas. Isso era antes da pandemia. E eles só diziam bom dia e davam um abraço. A igreja cresceu muito, porque quantas pessoas estão em depressão? E aquela depressão traz opressão. Vocês sabem disso, né? A pessoa vê tudo ou branco ou negro. Elas não vê cores. Pessoas em depressão não vê a cor. Ela vê preto e branco. Então, quantas pessoas que receberam um abraço e foram, assim, reanimadas, elas foram trazidas de volta a um mundo de cor. Então, nós precisamos ser a igreja que leva, nem que seja um abraço e um sorriso, né? Não adianta também você dar aquele abraço mal-humorado, né? Então, a pessoa vai correr mais. Mas, realmente, nós precisamos dar esse abraço, porque é isso que o mundo... Romanos diz que o mundo espera com expectativa o que os filhos de Deus possam fazer por ele. E os filhos de Deus somos nós. Amém? Então, eles foram ao templo, aquele homem aguardava alguma coisa, e Pedro teve a autoridade de dizer, olhe para nós. Quantos de nós temos essa autoridade hoje de dizer, olhe para mim, eu vou fazer alguma coisa por você. Eu vou mudar um pouco a tua situação. Eu vou orar pela tua dor. Eu vou, sabe, levar a sua história a um grupo em que vai fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Amém? Então, ele disse, olhe para nós. O homem olhou, né, esperando receber. Então, Pedro disse, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Amém? Quando eu com a Cristine encontramos a Babase na ilha de Moena, de Calangala. Na tribo de Moena, a Babase, ela tinha uma atrofia muscular. Ela nasceu normal e não se sabe quando que ela começou a perder a força das pernas. Ela tinha 16 anos de idade e ela vinha engateando para a igreja. A única proteção que a Babase tinha era um facão para matar a Mambo Black, caso ela atravessasse o seu caminho, quando ela saía de casa para a igreja. E eu lembro que nós olhávamos para a Babase, ela chegava cedo, nunca chegou atrasada. Ela vinha engateando de casa e ela vinha, sentava em um lugar vazio, ali na igreja que tinha esteiras para pessoas doentes. E o nosso culto lá são 4 horas, meus irmãos.
E se o pastor for bom, é mais 1 hora. Se o fogo desce, a onda sobe, o povo está lá, pregando e adorando a Deus, né? Então, é algo assim tremendo que acontece ali em Uganda. E ela ficava lá, né? Ela ficava lá, muitos deles voltam para casa, não tem uma refeição como nós temos, eles só comem à noite, quando eles trabalham, e então chega $1 ou $2 na mão deles, e eles fazem um único prato de comida a cada 24 horas, que eles comem à noite. Então, eles compram mandioca, batata doce, eles compram milho, e eles comem aquela refeição, né? Eles não têm uma nutrição balanceada como nós temos aqui. Mas eles estão lá, eles estão adorando, eles estão cultuando, eles estão glorificando a Deus. Eu nunca vi um ugandense murmurar contra Deus, mesmo com toda a situação. E eu também nunca vi um ugandense da igreja em depressão. Nunca vi, meus irmãos. São desde do ano 2000 que eu estou em Uganda. Nunca vi. Então, ele pode estar doente, ele pode estar passando necessidade, mas eles te recebem com um sorriso desse tamanho. É a coisa incrível, aquele povo. Então, ela vinha e, naquela Páscoa, eu olhei para a Babase, quando ela entrou de novo, 6 horas da manhã, para o culto da Páscoa. E ela participava do coral. E eu disse, Senhor, por que essa moça está assim? Ela chega aqui 6 horas da manhã, ela assiste 4 horas. E o Senhor respondeu para mim como respondeu para os discípulos. Há enfermidades que é para manifestar a minha glória. E eu entendi isso. Naquele dia nós oramos por ela. E nós continuamos passando pela casa da Babase, e o Senhor revelou o que havia na vida dela. Quebramos aquela maldição hereditária. Hoje, meus irmãos, para vocês verem que é tão hereditária, porque houve alguma coisa ali na vida, que hoje eu estou com uma sobrinha da Babase na mesma situação. Ela está se arrastando, e a tia dela mandou para mim. Disse, aconteceu alguma coisa, porque por anos que não havia uma criança também com aquele mesmo problema. Então, hoje, temos a Proce com a gente, e a Proce está com o mesmo problema que a Babase tinha. Então, gente, o que eu quero concluir aqui, oramos por aquela menina, ela não se levantou como esse homem, mas naquele ano, quando eu saí de lá, ela já estava andando de muleta. E ela disse, quando a missionária voltar, eu vou receber a missionária com os meus próprios pés, sem a muleta. E realmente isso aconteceu, né? Eu cheguei lá em sua tribo, a Cristina disse, espera aí, Helene, espera, vem Babase. E ela veio andando, sem muleta, porque aquilo foi resultado de muitas orações e dedicação da igreja. Amém? Então, quando nós andamos juntos, né? Deus ouve as orações. Deus, ele atende, né? Quando temos a mesma visão, que é servir. A mesma visão, que é a responsabilidade que nós temos como evangélicos, de andarmos juntos. Temos, irmãos, que andarmos juntos. Ele disse, olhe para nós. E ele olhou, e então aqueles homens oraram por aquele coxo, e ele foi o quê? Curado. Então, a Bíblia diz que no mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé, começou a andar, depois entrou no templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. E a Babase também teve essa mesma, né? Até hoje ela está em nossa igreja, ela é casada e tem um casal de filhos. Então, porque a igreja se preocupou, né, em saber o que estava acontecendo além das portas. Muitas das vezes nós nos acomodamos aonde nós estamos. É muito bom sentar perto, né, de nossos amigos, da nossa família, pessoas que cheiram como a gente cheira, que comem o que a gente come. Às vezes é preciso sair um pouco, né, desse lado confortável, que é muito bom. Não é ruim não, mas às vezes é bom a gente sair, né, desse conforto e buscar o sobrenatural de Deus. Quando nós saímos desse conforto, o Senhor revela o sobrenatural dele para nós. Amém, irmãos? Então, nós saímos, fomos à casa dela, não foi fácil, né? Achar ela suja e banhar ela e olhar por ela.
E ela veio através da fé, e hoje essa menina anda, é casada e tem um casal de filhos. Mas tivemos que sair do conforto da igreja, do culto maravilhoso de 4, 5 horas, e ir lá, e tocar ela, porque a palavra diz que ele puxou o homem pela mão, né? Ele não apenas impôs a mão, mas ele tocou nele e puxou ele. A igreja está aqui para isso, para puxar as pessoas, para que elas sejam tocadas e recebam o sobrenatural de Deus. Então, gente, Uganda, ela está maravilhosa, muitas coisas, estamos fechados como aqui, mas o povo é obediente, não só ao pastor, ele é obediente ao governante que eles têm, né? Ficar em casa, fique em casa. 5 horas, todo mundo dentro de casa. Gente, se estiver chegando 5 horas para entrar em casa, levam 2 chicotadas. Então, ninguém quer levar essas 2 chicotadas. Então, eles chegam em casa às 4h30. Está todo mundo dentro de casa. 7 horas é que começa a colocar a cabeça para fora de casa. E todo mundo obedece. Então, nós temos muito de dizer, eu obedeço ao pastor, mas eu não obedeço às ordens, né? Que vêm para conter. E hoje, Uganda tem apenas 370 óbitos. Foi o último, um país de 42 milhões de pessoas pobres. Pobres. Eles, o ano passado, começaram a matar por causa de um pedaço de sabão. Um amigo roubou o sabão do outro para lavar as mãos para se livrar do vírus. E o outro amigo foi atrás e matou ele porque ele roubou o sabão dele. Então, nós começamos uma campanha. A cada mês tem chegado 20 pacotes de sabão e a gente sai pelas tribos distribuindo sabão e máscara para que não haja mais morte por causa de um pedaço de sabão. A igreja trabalhando, a igreja fazendo algo para mudar situações. Amém? Aquilo me impactou muito. Como que alguém poderia morrer por causa de um pedaço de sabão? Que ele queria só apenas lavar suas mãos para se livrar do vírus, do contágio do vírus. Então, a igreja, você está plantado aqui para florescer na comunidade que Deus te colocou. Você está plantado aqui para florescer em seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Você está aqui para fazer a diferença. Não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil, não é? Mas o Senhor, Ele sempre tem, né, estratégias para que nós, como igreja, façamos a diferença. E assim a gente pode manifestar a glória dele através de nossa vida. Porque nós estamos aqui para manifestar a glória dele e não a nossa. Amém? Então, Deus, ele tem grandes coisas por nós. Ele tem grandes coisas, irmãos. O sonho ainda, sabe, o sonho ainda não acabou. Nada não acabou. Nós estamos aqui. O Senhor tem preservado nossas vidas. O Senhor tem feito isso. O Senhor tem protegido você. O Senhor tem protegido a sua família. O último domingo, eram 7 igrejas orando por sua vida, para que as asas do Senhor cobrissem a sua casa. Começou 7 da manhã, terminou 5 horas da tarde. Eles oraram o dia inteiro, em jejum. Quando houve a última oração, nós oferecemos um grande almoço para aquele povo ali. Foi uma festa, né? Eles realmente se alimentaram muito bem. Obrigado por sua oferta também. Aqui teve alguns irmãos que disseram, Helena, eu estou mandando uma oferta para esse almoço. Gente, foi muito lindo. O céu se abriu em Uganda, porque quando a gente ora, quando tem aquela responsabilidade, aquele compromisso, o Senhor abre os céus sobre nossa casa. Amém? Então, a minha mensagem para você é que a gente deve se mover, mas juntos. Não se movam separados, porque separados a gente não faz a diferença. Nós vamos fazer a diferença juntos, com responsabilidade, né? Com temor, né? Com o temor de Deus em nossa vida. É isso que está acontecendo em Uganda. Quando eles fecharam todas as igrejas, eles foram para a floresta. Eles foram para a floresta orar. Eles fecharam nossa igreja, mas nós somos a igreja. E eles foram para a floresta. Eles foram para barcos quebrados. Entravam dentro e todo mundo ali
de 5 em 5. E eles chamavam minha filha: vem, Bila, vem, nós estamos aqui orando. A igreja está fechada, mas a nossa boca não está. Então, não deixe que as distrações tire essa adoração, né? Tire essa intimidade entre você e Deus. Não deixe isso, meus irmãos. Faça o seu culto doméstico, abra sua Bíblia, ore, faça o seu altar de oração. Hoje em Uganda, mesmo quando as igrejas abrem, eles têm um culto de adoração pela manhã e um culto de oração à tarde, todas as famílias, e eles aprenderam isso na pandemia. Então, não deixe que as distrações afaste a sua intimidade com Deus. Amém? Por isso que o povo de Uganda está lá, mesmo pobre, mesmo matando por um pedaço de sabão, eles estão firmes na adoração e no temor ao Senhor, porque eles sabem quem morreu por eles, eles sabem quem o está protegendo, eles sabem disso e eles não temem ao homem, quando eles têm que fazer alguma coisa para Deus. Amém? Então, obrigado por sua participação, obrigado por suas orações. As nossas crianças voltaram hoje, 28 crianças voltaram à escola internato hoje, graças a Deus, e outras já estão nas escolas internato. As escolas dia a dia, elas não abriram ainda. Quando a criança vai e volta, essas continuam fechadas, mas nós conseguimos colocar até agora 38 crianças em escolas internatos, porque essa igreja, ela tem nos ajudado, e eu creio que através de todo o seu trabalho, nós vamos alcançar vidas e vidas para o Senhor Jesus. As nossas crianças mudaram a história de uma escola católica. E hoje, naquela escola católica, tem um altar para o nosso Jesus. Porque elas levaram Jesus para a escola. Todas as nossas crianças são evangelizadas. E elas sabem por que elas foram evangelizadas. Então, Deus, ele tem formado profetas, missionários e pastores para que preguem a palavra na geração deles. Eu não sei aonde eu estarei, né? Amanhã, hoje à noite, se o Senhor me chama, eu não sei. Mas eu sei que a nossa semente está lá, no coração de cada criança e de cada família. Deus abençoe, né, essa igreja. Eu não sei a hora, como que mas que Deus abençoe vocês e que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Você está feliz? Por tudo que ouviu nesta noite? Pelo trabalhar do Senhor ali em Uganda? Glória a Deus por isso, né? Nossos irmãos ali têm crescido, têm buscado realmente a fonte, a face do Senhor, pelo que a nossa irmã tem contado. Isso nos edifica, em saber que o trabalho ali tem frutificado. Isso é importante. E saber que muitas vidas estão sendo salvas para a glória de Deus. Isso é o que é o mais importante, né? Ver Deus operando, Deus curando, Deus agindo, Deus trabalhando no coração daquelas pessoas. Eu quero um dia estar em Uganda lá, pelo menos visitando lá. Será ficar umas 4 horas lá de culto? O que vocês acham, irmãos? Estão dispostos? Eu acredito que no momento que você está ali na presença do Senhor, você nem vê o tempo passar. É muito, né? É muito gratificante. Eu acredito que é dessa forma. A gente ouve que lá na África, geralmente as pessoas, nos momentos de culto, eles não têm aquela pressa, né? Lá eles estão lá realmente reservou aquele espaço de tempo para adorar a Deus, e estão adorando ao Senhor. E Deus é glorificado por aquelas vidas, amém? Nós vamos passar para o nosso momento de ceia. Eu gostaria de ler um texto que se encontra aqui em Lucas, capítulo 22. O
texto da palavra do Senhor diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Muito bem, irmãos, nós vamos estar orando neste momento. E os irmãos que estarão participando, fique de pé. Você que já foi batizado, está em comunhão com sua igreja, nós costumamos falar isso. Os irmãos de casa estejam também se preparando neste momento. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Se você lembra de algum pecado, peça perdão ao Senhor, para que você possa, com o coração puro, participar deste momento da ceia do Senhor. Eu gostaria de chamar os 2 irmãos da diaconia para estar ajudando a gente aqui. Pode ser a irmã Fátima, Marineide. Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor pelo pão. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta oportunidade maravilhosa. Queremos, meu Deus, apresentar as nossas vidas diante da Tua presença. Sabemos que somos falhos, sabemos que temos pecado contra o Senhor, talvez por palavras, talvez por pensamentos. São tantos pecados, mas sabemos que muito mais acima disso está o Teu perdão, a Tua graça e o Teu amor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha purificar os nossos corações, o coração da Tua igreja, a Tua igreja aqui presente, a Tua igreja que está nas casas agora neste momento, Senhor, para que, ó Deus, com o coração puro, ó Deus, com a mente limpa, possamos participar deste momento precioso que o Senhor reservou para a Tua igreja. Momento, ó Deus, de relembrarmos o Teu sacrifício naquela cruz, de relembrarmos, ó Deus, que o Senhor se entregou por nós, por meio, ó Deus, do sacrifício sofrido. Ó Deus, o Senhor foi espancado, o Senhor foi humilhado, mas o Senhor não desistiu de ir até a cruz, porque o Senhor sabia que nós precisaríamos de ter a salvação. Graças te damos por isso, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu quero te pedir a Tua bênção sobre este pão e sobre este cálice, Senhor Deus, que será, ó Deus, distribuído entre os irmãos, para que cada um, meu Deus, seja fortalecido pelo Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Rei, glorioso ao
Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, estejam preparando o pão também. Você pode já tirar do... Aleluias. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor estava ali com seus discípulos. Talvez para eles tornasse um pouco estranho aquelas expressões naquele momento. Quando ele fala que aquilo era o corpo dele, que aquele pão era o corpo dele. Mas mais à frente eles entenderam o porquê que Jesus disse tudo isso. Jesus tinha que mostrar para eles que estaria indo até aquela cruz para que a humanidade tivesse a salvação eterna. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, e tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos todos. Deus. Oh, Deus. Você tem liberdade para glorificar a Deus. Liberdade para agradecer ao Senhor. Aleluias. 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 Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluias. Sim, Senhor Deus. Fátima. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Cante, igreja, adore ao Senhor. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O Senhor disse que nós, naquele dia,
estaremos sentados numa grande mesa participando deste momento. Aleluia. Ele disse: não tomareis novamente do fruto da vide até que ele se cumpra no reino de Deus. Você espera por isso, irmão? Aleluia. Dê um glória a Deus, que Ele cuidou de nós, Ele está cuidando de nós. As promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas. Aleluias. E a palavra diz que o Senhor, ali juntamente com seus apóstolos, ali naquela mesa, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, em memória do Senhor, bebamos todos. Aleluia. Vamos ficar de pé todo mundo, vamos adorar a Deus. Com bastante alegria, um coração cheio da presença do Espírito Santo. Aleluias. Palavras a Deus. Oh Deus. Oh Senhor.
Aleluias. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluias. Bendito é Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos, voltem sempre para estar conosco aqui adorando ao Senhor. Meus irmãos, a nossa irmã Maria Helena vai estar colocando ali os livros. Os irmãos podem estar ali ajudando, comprando, adquirindo, né? Vai ajudar também no trabalho da nossa irmã. Isso, agora ela quer comprar um barco, tá bom? Aí, quem sabe, você vai lá em Uganda, vai andar no barco comprado por ela. Em nome de Jesus, nós queremos isso. Amém? Nós vamos estar orando, encerrando o nosso culto nesta noite. Deus amado e bendito, muito obrigado, Senhor. Graças te damos por este momento, Senhor. Deus de louvor e adoração e ministração da Tua palavra. Graças te damos pela Tua presença em nosso meio. Graças te damos, meu Deus, por tudo que aconteceu neste culto, Senhor. E por tudo que certamente o Senhor fará durante esta semana, Senhor. Graças te damos pelos alimentos que estão, Senhor Deus, pelos irmãos que trouxeram, ó Deus, pelas vidas que irão receber esses alimentos. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, concedendo uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de livramento, Senhor, porque sabemos que tudo isso vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, e que a graça do Senhor, nosso Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre a igreja do Senhor aqui presente, e sobre a igreja do Senhor dispersa por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor. Não pode dar um abraço, né?